Brasil é o país mais lindo e rico desse reino de cristal, rico em minérios e mistérios, o Eldorado tropical. Todas as raças aqui se abençoaram pela paz universal. E no entanto a grande mídia nos leva a acreditar que a escassez é uma verdade, temos que fome passar, e que nesse jogo a nação vai mesmo ter que penar. É hora de virar o jogo, é hora de virar o jogo, é hora de virar o jogo. E se tocar que as políticas suicidas do Banco Central vão acabar nos levando pro buraco, a uma tragédia nacional. E não se pode calar e assistir em choque à destruição. Irmão, irmão, todos juntos com carinho no caminho da união. Inaceitável que unicamente os bancos tenham lucros de trilhões. É um modelo econômico que ferra nossa nação. Bota a mão na consciência, bota a mão na consciência, bota a mão na consciência. Olá, amigas e amigos da Auditoria Cidadã da Dívida. Vamos dar início a mais um diálogo do nosso canal, nosso compromisso com todos vocês. Na segunda-feira, 19 horas, aqui estamos para mais um diálogo sobre o sistema da dívida. Hoje vamos falar de 200 anos de sistema da dívida. Aí tem muita comemoração de 200 anos de independência, mas nesse canal nós vamos falar de 200 anos de sistema da dívida, porque esses assuntos, eles estão imbrincados, eles estão ligados de uma forma indissociável, tá? A nossa chamada independência, ela já tem relação direta com o que nós determinamos e passamos a chamar de sistema da dívida. Então, é sobre isso que a gente vai falar nessa live de hoje. Eu quero iniciar mostrando exatamente, falando o que é o sistema da dívida, não é? Muita gente já sabe, já acompanha o nosso canal há mais tempo, já assistiu lá o vídeo 17 da campanha É Hora de Virar o Jogo, que é um vídeo específico sobre o sistema da dívida. Mas como tem sempre gente nova chegando no nosso canal, ainda bem, não é? Graças a Deus. E agradeço a todos vocês que já estão aí nos acompanhando, já estão compartilhando esse link para que mais e mais pessoas acessem e venham participar desse diálogo conosco, né? Então, eu vou começar exatamente falando o que é o sistema da dívida. Eu criei essa expressão, sistema da dívida, quando recebi o convite para
atuar na comissão de investigação, de auditoria da dívida equatoriana. Foi uma comissão criada por um decreto do presidente Rafael Correa, presidente do Equador, e nesse decreto ele deu enormes poderes para a comissão que ele criou. Ele criou uma comissão com membros equatorianos e estrangeiros. Eu tive a honra de ser uma das 3 titulares nomeadas nesse decreto do presidente Rafael Correa. Eram 3 titulares e 3 suplentes. 6 pessoas estrangeiras. E dezenas de equatorianos de todas as áreas, não só das áreas técnicas, dos órgãos governamentais, obrigados a acompanhar e a administrar, a gerir a dívida pública, mas também representantes de movimentos sociais, de movimentos, inclusive, ligados à questão ambiental e ecológica, povos originários. Nós tínhamos representantes dos indígenas, que tem um movimento muito forte lá no Equador. Então, todo aquele coletivo se organizou na comissão de investigação da dívida externa equatoriana. Logo que iniciaram os trabalhos, nós nos organizamos em 5 subcomissões para dividir tarefa e avançar, porque o tempo era curto e o espectro a ser investigado era muito grande. Nós estávamos investigando mais de 30 anos de endividamento público equatoriano. Então, naquela organização, um grupo ficou destinado a se dedicar à dívida externa multilateral, que é a dívida externa junto a organismos multilaterais, FMI, Banco Mundial, PIDE, CAF e outras agências internacionais. Outro grupo ficou destinado a investigar a dívida bilateral, que é a dívida entre países, tá? País a país. Então, o Equador tinha dívida com a Espanha, tinha dívida com o Brasil, tinha dívida com o Japão, vários países. Então, essa equipe da bilateral investigava esse tipo de dívida. Um outro grupo de dívida interna, um outro grupo de impactos do endividamento público e um último grupo sobre a dívida externa junto a bancos privados internacionais. Essa dívida junto a bancos privados internacionais, ela não tem oficialmente esse nome. Ela tem o nome de dívida comercial. Por quê? A maioria dos bancos são chamados de bancos comerciais, que são bancos que não somente fazem empréstimos, investimentos, como tem também conta corrente e tal. Isso é chamado de banco comercial. Então, essa dívida externa comercial, aí já começa a confusão, né? Muita gente pensa que é uma dívida ligada a comércio. Não tem nada a ver com comércio. É dívida junto a bancos privados internacionais. Tá? Eu fui parar nessa comissão, porque o pessoal considerava que eu era, como eu era auditora, tinha experiência em auditoria, e essa comissão representava justamente a maior parte da dívida equatoriana, o maior volume e também a parcela mais onerosa. Nos dedicamos ao trabalho e vou encurtar, porque o nosso tema hoje não é auditoria da dívida equatoriana, é 200 anos de sistema da dívida no Brasil, mas só para explicar para vocês o que permitiu criar o termo sistema da dívida. Lá, como o país não é muito grande, o volume de dívida também não, e o acesso a documentos que a comissão criada pelo presidente permitiu, possibilitou que nós fechássemos o ciclo. Nós investigamos a origem e todas aquelas negociações, inclusive a renúncia à prescrição e tudo mais.
aquela investigação, junto com as outras subcomissões ali, vendo a interferência da dívida multilateral, porque os empréstimos do FMI nada mais eram do que um suporte para o pagamento daquela dívida junto a bancos privados internacionais. O FMI simplesmente socorria o país, socorria, entre aspas, não o país, socorria os bancos credores daqueles empréstimos, muitos deles totalmente ilegítimos, não é? Então, nós ali fomos juntando aquelas engrenagens, porque estava tudo interligado. Junto com a comissão de impactos sociais, nós víamos claramente as consequências daquele endividamento ilegítimo. Víamos também o papel nocivo do Banco Central equatoriano, que era ali o órgão que amparou várias negociações fraudulentas, inclusive. E assim, como o trabalho ali muito intenso e as subcomissões se complementavam, deu para ver direitinho, não é, todo o sistema e, de repente, veio claríssima aquela conclusão. A dívida pública, chamada dívida pública, não é algo isolado. É um sistema. É um sistema que está relacionado com a submissão do país aos interesses do poder financeiro. E como é que esse sistema opera? Aí nós fomos identificando e representamos isso por engrenagens. Então, eu queria pedir o Vinícius para mostrar aí uma figura, que inclusive vai ser a capa. Deixa eu chegar para o ladinho aqui para aparecer. Essa figura aí vai ser a capa do nosso próximo livro, tá? Acho que do lado de cá vou me sentir melhor. Vai ser a capa do nosso próximo livro, que é exatamente 200 anos de sistema da dívida. Olha como que a gente representa o sistema da dívida. Essa figura, inclusive, está atualizada com o gráfico do orçamento de 2021. A principal engrenagem é essa exatamente do gráfico, não é? Que mostra o privilégio de metade do orçamento federal para o sistema da dívida. E aqui, gente, a gente está falando do orçamento federal executado, tá? Dados oficiais. Esse orçamento, ele é alimentado pela arrecadação tributária, pela arrecadação decorrente das privatizações, tudo que se recebe de privatizações, as receitas financeiras decorrentes da venda, aliás, receitas patrimoniais, tá? As receitas financeiras decorrentes da venda de títulos, as receitas comerciais também decorrentes de lucros de estatais e etc. Então, todas essas receitas compõem o orçamento federal, tá? Inclusive, gente, tem muita gente despreparada por aí que fica falando que isso aí seria só receita de arrecadação. Não! O orçamento nunca foi só receita de tributos. Nunca. O orçamento público, ele é composto por todas essas receitas, de todas essas naturezas. Então, essas pessoas despreparadas ficam, inclusive, atacando a auditoria cidadã, tá? Vocês fiquem atentos, hein? Bom, a principal engrenagem, então, é essa do orçamento, tá? Porque é aí que está o grande privilégio, o grande roubo, tá? Do sistema da dívida. E aí a gente vai mostrando. Tem a engrenagem aí da política monetária do Banco Central. Por quê? O Banco Central,
tem sido desde que ele foi criado na ditadura militar, ele tem sido um dos principais responsáveis pela explosão da dívida ilegítima, por causa dos juros exorbitantes e por causa dos mecanismos que ele usa sob a falsa justificativa de combater a inflação, sob a falsa justificativa de controlar o câmbio, né, com os escandalosos swaps. Então, uma das engrenagens é a política monetária do Banco Central. A política monetária é suicida, tá? Outra engrenagem é as adaptações legais. Por que a gente chama de adaptações legais? Porque ao longo da história, gente, isso desde o tempo do Império, tá? Ao longo da história, inúmeras vezes, operações foram feitas de forma ilegal e depois vem uma norma para dar ali uma ajeitada, tá? E amparar aquela negociação ilegal. Outra engrenagem é o sistema político, porque quem é que vota essas normas? Um sistema político altamente corrupto, tá? Que vende voto, que troca votação por orçamento secreto, que troca votação por apoio nas eleições. Então, outra engrenagem do sistema da dívida é a corrupção. Outra é a grande mídia. Tudo isso que a Auditoria Cidadã fala, vocês não vão encontrar na grande mídia, tá? Inclusive, nós convidamos a grande mídia para uma coletiva de imprensa sobre a nossa campanha para limitar o juro no Brasil. Ninguém apareceu, tá? Mas a gente não vai desistir, não. Nós vamos fazer outra, tá? Então, olha, falei das engrenagens, né? O modelo econômico é outra engrenagem, porque o sistema da dívida programado dessa forma é um dos pilares do modelo econômico que atua em toda parte, né? Aqui no Brasil, lá no Equador, etc. Então, gente, o sistema da dívida todo esse aparato, tá? Que envolve essas engrenagens todas. Olha a abrangência, hein? Olhem a abrangência do sistema da dívida. E qual é a principal característica desse sistema? É a contratação de dívida pública sem contrapartida. Dívida pública sem contrapartida. Ou seja, o estoque da dívida cresce, mas o dinheiro não fica disponível para ser empregado em investimentos de interesse da população que vai pagar a conta, em educação principalmente, que é o que alavanca o desenvolvimento socioeconômico de qualquer país. Então, aqui no Brasil, a educação é extremamente boicotada para que a gente continue sendo essa colônia do sistema financeiro que nós somos. Então, o sistema da dívida, todo esse aparato que eu expliquei, ele funciona desde a declaração da chamada independência do Brasil. Nós estamos pesquisando, e isso já está em processo de preparação para o próximo livro, os empréstimos que o Brasil contratou na época da independência já seguiram o modelo do que a gente chama de sistema da dívida. Nós tivemos dois tipos principais ali de empréstimos na época da independência. Um volume de empréstimos para cobrir rombo da ida de Dom João
para Portugal. Quando ele foi embora do Brasil, pouquinho antes da independência, ele limpou o caixa do Banco do Brasil e tudo que a gente tinha em moeda. Naquela época, gente, a moeda era moeda mesmo, de prata, de ouro. Ele levou tudo. Levou simplesmente tudo, porque considerou que todo aquele dinheiro que estava ali não era do Brasil, era da coroa. E deixou o caixa na lona. Então, o primeiro empréstimo foi para que o Brasil Império continuasse ali pagando os próprios servidores públicos, né? E aquelas despesas. Então, assim, o primeiro empréstimo foi para cobrir o roubo, tá? Foi para cobrir um rombo. E logo em seguida veio empréstimo para assumir dívida que Portugal havia assumido junto à Inglaterra. O dinheiro nunca chegou aqui. O dinheiro já ficou lá em Londres para cobrir empréstimos que Portugal havia assumido junto àqueles bancos privados de Londres, tá? Teve também um outro, deixa só eu achar aqui, que era para cobrir também despesas do próprio Dom João VI, tá? E tudo isso para que a nossa independência fosse aceita, gente. Aí vem um empréstimo em 1824, outro em 1825, naquele caos todo, não é, do início da independência, nenhuma contrapartida, tá? Dinheiro lá fora para pagar dívidas da coroa, dívidas de Portugal. Aí tem um marco interessante, em 1827, que vem uma legislação para organizar, inclusive, a dívida interna, porque para fazer face àquelas despesas todas, teve início também, ali no início, logo após a proclamação da independência, teve o início a chamada dívida interna. E por quê? Porque o imperador mandava o Banco do Brasil emitir para pagar as obrigações. E o Banco do Brasil emitia os títulos na época, chamavam apólices. E eram vendidos, tá? Para recuperar dinheiro para as despesas do próprio Estado, ali, do próprio governo. Tá? O que acontecia com essas? Como é que era gerida essa administração da dívida? Gente, eu vou até ler aqui um trechinho. Eram criadas as caixas de amortização, tá? Para gerir esse pagamento da dívida. Então, vendia os títulos e recebia o dinheiro, ficava ali nessas caixas de amortização para pagar as obrigações. Isso da dívida interna, tá? Essa dívida interna, ela seria administrada pelo ministro da Fazenda do Império, pelo inspetor-geral dessa caixa de amortização, que era o nome que deram para esse fundo que iria administrar a dívida pública interna, e 5 capitalistas. E que capitalistas eram esses? Os que detinham o maior volume de títulos. Olha bem, os próprios capitalistas administravam a caixa de amortizações, administravam ali todas as decisões relacionadas à gestão da dívida. Olha só, um ministro da Fazenda, um dirigente da Caixa e 5 capitalistas, que eram os que detinham o maior volume de títulos.
Ou eles eram a maioria. E desde aquela época, então, é o setor privado que manda, tá? Inclusive na dívida interna. Esses 5 capitalistas, eles não eram remunerados, eles não tinham remuneração. Mas o que diz a legislação da época? O governo iria ficar devendo em contemplação. Olha aqui, vou ler o texto da lei da época. Artigo 44. Os membros dessa junta, está se referindo aos 5, tá? À exceção do inspetor-geral, servirão gratuitamente, devendo ter o governo muito em contemplação os serviços que prestarem como relevantes. Olha bem, que contemplação era essa, gente? Eles eram os maiores detentores dos títulos. E eles é que administravam a caixa de amortização da dívida interna. Enquanto isso, a dívida externa foi assumida para pagar a dívida lá fora. E como é que essa dívida era assumida? Inclusive, esse dado é importante porque ele explica divergência de números entre vários autores. É porque muita gente não entende o tal do tipo que era citado nos empréstimos externos. Então, alguns empréstimos externos era tipo 85, outros era tipo 90, tipo 85, tipo 75. Teve um que chegou a ser tipo 52. O que significa isso? Que se é um empréstimo de 1.000, só para ficar fácil de fazer a conta, de 1.000, tipo 85, o país só vai receber 85% em moeda. Os outros 15% já fica lá pro banco emprestador ou pro emprestador privado, que tinha muito nessa época também instituições praticamente independentes, privadas, escritórios, firmas, que faziam empréstimos externos, tá? Eles emprestavam, assim, já ficando com 15% do dinheiro para eles, se fosse tipo 85. Se fosse tipo 75, eles já ficavam com 25% para eles. Só entregavam 75%. E aqueles empréstimos que foram para pagar a dívida de Portugal, tinha também esse tal desse tipo, só que a parcela restante não vinha para cá. Já ia direto para pagar a dívida lá fora. Agora, os juros e as amortizações eram sobre tudo, não era sobre o que se recebia em moeda ou se creditava lá fora para pagar outra dívida em moeda, não. O juro era calculado sobre tudo, tá? Então, esse modelo, ele obrigava, vários autores que a gente pesquisou falam a mesma coisa. As dívidas seguintes a essa do Império, que teve, como eu falei, dois empréstimos externos principais, um para cobrir rombo da limpeza do caixa que Dom João VI fez, e outro para cobrir dívidas de Portugal, lá fora. Então, esses dois, praticamente sem contrapartida, não é? Eles foram contraídos de uma forma tão onerosa que obrigaram a contratação de um empréstimo atrás do outro, simplesmente para cobrir essa dívida anterior, que já tinha sido paga. Essa bola de neve vigorou há um século, tá? Vigorou até 1931. A dívida cresceu como uma bola de neve. E o que aconteceu em 1931?
Getúlio Vargas criou uma comissão para investigar todos os contratos de dívida externa brasileira. Essa comissão, ela foi uma comissão de auditoria. Porque a auditoria, gente, é uma ferramenta que faz exatamente isso. Ela investiga a documentação. E essa auditoria de Getúlio Vargas, ela não é devidamente valorizada, tá? Ela não tem sido citada corretamente por muitos autores que passam assim por cima, tá? Eles ignoram essa façanha, esse precedente histórico importantíssimo que Getúlio Vargas nos deixou, da importância de uma auditoria da dívida. A história, gente, simplesmente mudou completamente. Eu vou ler um trechinho para vocês do livro do Valentim Bolsas, que foi um dos grandes investigadores, né, desse processo e que contribuiu muito, tá? Ele tem um trecho aqui que eu separei, só um segundo. Deixa eu só abrir aqui. Olha só. Ele fala, primeiro se referindo lá à dívida da independência. O Dom Pedro I contraiu 2 empréstimos externos, como eu tinha falado, assumiu, em virtude da convenção secreta adicional daquele tratado de 1825, a responsabilidade do empréstimo contraído por Portugal, e uma parte lá no valor de 1.400.000 libras, e outra pagamento a Dom João VI da chamada conta de 600.000 libras como indenização das propriedades, porque Dom João levou o que tinha em dinheiro. E mesmo assim, ele ainda ficou reivindicando propriedades que tinham ficado aqui no Brasil. E você vê que independência, né? E o Brasil pagou isso, pagou várias vezes, porque contraiu um empréstimo onerosíssimo, não é? Para aceitar, para concordar com a nossa independência. Então, Valentim Bolsas, além dele citar isso, ele chega lá em 1931, tá? E ele faz um apanhado dessa época importantíssimo, tá? Ele cita o que Getúlio Vargas fez. Só um minuto, gente. Deixa eu chegar na página aqui. Eu tinha feito uma foto, mas eu não estou encontrando ela. Então, foi criada uma comissão. Essa comissão trabalhou sobre as dezenas de contratos de empréstimos desde a decretação da independência e fizeram uma auditoria profunda. E aí começaram as renegociações. Getúlio Vargas fez uma moratória, ele suspendeu o pagamento, porque o que ele estava apurando de falta de controle, de ausência de contratos, ausência de contabilização da dívida. Então, ele decretou uma moratória e renegociou aqueles pagamentos do que sobrou. A maioria ali do que vinha sendo cobrado foi cancelado. E a dívida caiu brutalmente com esse trabalho de auditoria levado adiante por essa comissão criada por Getúlio Vargas.
e Oswaldo Aranha, né? Estava à frente de tudo isso. Bom, a dívida ficou equacionada, a dívida externa e a dívida interna também. Getúlio Vargas equacionou as duas, tá? E isso foi até, inclusive no governo de Juscelino, há uma injustiça feita aí por alguns autores que falam que ele teria se endividado para construir Brasília. Não, gente, Brasília foi construída com dinheiro da Previdência, daquelas caixas, daqueles todos aqueles fundos de previdência que os próprios trabalhadores criavam. Aquilo tudo foi usado para construir Brasília e nunca foi reposto, hein? Isso é importante a gente lembrar também, porque hoje em dia, nessas reformas, contra-reformas, né, feitas pelos últimos governos, sempre eles falam, né? Ah, servidor público não contribuía. Gente, aquelas caixas todas que existiam, aquilo tudo foi transformado em dinheiro usado pelo próprio governo e nunca foi reposto. Agora, quando eles querem implantar aí sistema de capitalização, querem implantar a partir de agora. Espera aí. Se for implantar capitalização, tem que voltar lá e repor tudo aquilo que foi usado. E qual era a desculpa do governo na época que ele usou aqueles fundos de trabalhadores? Ah, o governo vai assumir a aposentadoria dos servidores e vai assumir a aposentadoria pelo INSS, que depois foi criado também. Então, e agora? Depois muda a regra. Depois que já usou o dinheiro acumulado pela classe trabalhadora, com a promessa do Estado arcar com a aposentadoria, aí depois mudam o discurso, né? E começa a falar, tem que fazer capitalização, tem que fazer conta individual, criar o FUNPRESP, né? Lá na contra a reforma da Previdência feita no governo Lula, criaram a Previdência Complementar, que deu origem depois ao FUNPRESP regulamentado pela Dilma. Que é aí agora, com a contra-reforma de Bolsonaro e Guedes, já não é mais controle público, já pode ser privado. A qualquer momento, o governo pode decidir desmontar o FUNPRESP e falar, não, agora vai ser gerido por uma instituição privada. A qualquer momento, já tem amparo na lei para isso. Tá? Então, é por isso que tem tanta sedução para atrair servidores para esse FUNPRESP, como nesse momento trabalhadores do judiciário estão sendo seduzidos a aderir à FUNPRESP-JUD, né? Mas, enfim, voltando, vocês estão vendo como está tudo interligado, né? Olha as engrenagens aí. Voltando, então, eu estava falando da injustiça feita a Juscelino, né, acusando de ter aumentado dívida para construir Brasília. Não, ele usou o recurso da Previdência e assumiu o compromisso lá de garantir a aposentadoria, o que foi garantido por décadas, até chegarem esses últimos governos aí e criarem Previdência Complementar e querer criar capitalização, como o Guedes tentou e etc. Juscelino chegou a expulsar o FMI daqui, porque o FMI queria obrigá-lo a fazer não o plano daquelas 5 metas de desenvolvimento socioeconômico que ele tinha, de transporte, educação, industrialização, energia, né, etc. Não, e construir Brasília. O FMI queria meta de superávit, meta de inflação, e ele empurrou o FMI daqui, expulsou o FMI, e aí a dívida estava equacionada. Quando veio o golpe militar de 1964. A ditadura é que começou de novo a dar outro pontapé na acumulação de dívida e chegamos nesse ponto que estamos hoje. Tá? Na ditadura, foi criado o Banco Central.
E junto o Roberto Campos, avô do atual presidente do Banco Central, é que comandava o plano econômico implantado aqui pelo regime militar, o tal do PAEG. Esse PAEG rezava medidas que amarravam o nosso país e praticamente nos obrigava a entrar em endividamento externo. E o papel do Banco Central nisso aí foi escandaloso. O Banco Central editou uma resolução em 1967, 3 anos, tinha só 3 anos, hein, de criação. Ele criou essa resolução número 63, lá de 67, que dava carta branca para qualquer banco, qualquer instituição financeira, se endividar lá fora à vontade. Aí, gente, olha a farra que isso aí permitiu. O juro lá fora, principalmente nos países mais desenvolvidos, e por isso que eles são mais desenvolvidos, o juro é sempre muito baixinho. O que os bancos faziam? E pegavam o empréstimo lá fora, com juro baixo, e emprestava aqui dentro a juro exorbitante, porque aqui no Brasil sempre os juros foram elevadíssimos. E o PAEG mandava isso, o PAEG determinava juro alto, com a desculpa de controlar a inflação. A mesma coisa que a gente vê até hoje, a mesma mentira. Naquela época, a dívida de bancos, que é representada no gráfico que a Auditoria Cidadã construiu com base em dados do Banco Central, representava a maior parte da dívida externa brasileira. Eu vou pedir aqui o nosso pessoal que está acompanhando, a equipe da auditoria que está acompanhando a live, por favor, para mandar aquele gráfico que a gente chama gráfico da montanha da dívida externa, que mostra lá em vermelho os empréstimos em moeda, tá? Que eu vou mostrar aqui quando vocês conseguirem, passa para o Vinícius e o Vinícius, quando receber, já coloca na tela aqui para eu falar. Os bancos, então, se endividaram loucamente. Não, esse aí é dos beneficiários da dívida, é outra coisa. Eles vão te mandar, Vinícius. Os bancos se beneficiaram loucamente lá fora e emprestavam aqui a juro alto, ganhavam spread absurdo. Aqueles empréstimos que os bancos contraíam lá fora tinham garantia do Tesouro Nacional. E mais, quando a moeda estrangeira chegava, enquanto os bancos não direcionavam para os seus, para os diversos clientes que tomavam aquele dinheiro emprestado, isso levava um tempinho, né? Entre a chegada do crédito e a destinação dos empréstimos. Nesse meio tempo, o Banco Central assumia o juro daquele empréstimo contratado pelos bancos privados lá fora, assumia todo o ônus. Então, gente, olha que farra! Além dos bancos acessarem empréstimo externo à vontade, eles não perdiam um centavo. Por quê? Enquanto eles buscavam clientela para todo aquele dinheiro que eles pegaram lá fora a juro baixo, eles não tinham que arcar com aquele juro. O Banco Central assumia. Então, era filé, né? Eles não perdiam nada. Isso fez com que a dívida externa, durante a ditadura militar, se multiplicasse várias vezes. Multiplicou
32 vezes. Tá? 32 vezes. Quando foi dado o golpe, a dívida externa era apenas 3 bilhões de reais. 3 e pouquinho. Quando terminou, 25 anos depois, passava de 105 bilhões. Foi um aumento de 32 vezes. Tá? E nesse meio tempo, o que aconteceu? A maior parte era dívida privada. Porque aqueles bancos pegavam empréstimo lá fora e emprestavam aqui para empresas privadas. E empresas privadas também tinham acesso direto a créditos externos, principalmente empresas multinacionais instaladas no Brasil. As multinacionais, então, era mais fácil ainda, porque elas já tinham aí esse gráfico, muito grata. Gente, olhem para esse gráfico. Esse gráfico aí, a gente chama de montanha da dívida externa. Desde 1969, tá, até 1994. Essa dívida era a dívida contratual, principalmente. Tinha uma parte aí pequena em títulos também, mas a maior parte aí eram contratos. Olha só a parte reduzida que era ali com agências governamentais. Agências governamentais, gente, são tipo BNDES lá de fora, BNDES de outros países, tá? Bancos de desenvolvimento de outros países. O empréstimo com BID, olha lá, pequenininho, né? Parece pequenininho, mas olha a influência que o BID tem no Brasil. O Banco Mundial também, um valor relativamente pequeno. FMI, então, olha lá, é aquela linha verde, empréstimo com FMI. Sempre foi uma coisa reduzidíssima, tá? Agora, olha isso aí que chama empréstimos em moeda. Vocês estão vendo? Isso aí é empréstimos junto a bancos privados internacionais. Sempre foi a maior parte da dívida externa brasileira. E aí, muita gente achava, né, que era o FMI, porque o FMI, desde que entrou aqui pela primeira vez em 83, manda na política econômica do país, não é? E mesmo depois que Lula pagou aí 15 bilhões e meio de dólares ao FMI, ele continuou mandando. O próprio ministro Palocci, ministro da Fazenda lá na época do Lula, publicou uma carta lá no site do Ministério da Fazenda, na época, dizendo que aquele pagamento ao FMI não significava, de forma alguma, qualquer tipo de rompimento. Então, é importante que vocês saibam que a maior parte da dívida externa brasileira era dívida contraída junto a bancos privados internacionais, e a maior parte dessa dívida era dívida privada, dívida do setor privado, tá? E o que aconteceu na década de 80? Pode tirar, Vinícius. Na década de 80, quando houve a chamada crise da dívida, provocada pela alta unilateral dos juros pelos próprios bancos privados internacionais, que eram os maiores credores, e eram eles que comandavam o Fed, o Federal Reserve Bank, que é o Banco Central norte-americano, totalmente privado, sempre foi, comandado pelos maiores bancos, e a Associação de Bancos de Londres, eles é que controlavam as taxas de juros internacionais. Elevaram essas taxas de forma unilateral, fizeram a dívida explodir, e aí veio a crise. Foi uma crise produzida por essa alta unilateral das taxas de juros, principalmente. E no caso do Brasil, essa crise ainda foi afetada, porque junto com isso,
a Bolsa de Chicago, também controlada pelo mesmo mercado financeiro, rebaixou os preços das commodities que o Brasil exportava. Então, o volume de moeda estrangeira que o Brasil tinha acesso caiu por conta da queda do preço das commodities, ao mesmo tempo em que o volume de compromissos de juros aumentou por conta da alta unilateral dos juros. Tudo pelos mesmos atores, bancos privados internacionais, que eram também os maiores credores. Essa dívida, gente, passou na década de 80, diante dessa crise provocada pela alta dos juros, ela foi toda transferida para o Banco Central. O Banco Central se tornou devedor de todas aquelas dívidas junto a bancos privados internacionais, por meio de um volume enorme de contratos assinados em 1983, 84, 86, 88, tudo lá nos Estados Unidos, sob as leis de Nova York, rifando a Constituição brasileira, completamente nulas essas operações e secretas. O senador Severo Gomes, que foi morto naquele acidente de helicóptero junto com Ulisses Guimarães, foi aos Estados Unidos para ter acesso a uma parte desses acordos que o Banco Central assinou lá e que aqui ninguém tinha conhecimento e ninguém fornecia. Olha o papel do Banco Central, hein? Inclusive, o relatório de Severo Gomes está na página da Auditoria Cidadã, ele deixou um relatório, vocês podem acessar lá. Toda aquela dívida, com toda aquela nulidade, ela entrou em forte suspeita de prescrição em 1992. O que aconteceu? Ninguém olhou para isso. E essa dívida foi ressuscitada no chamado Plano Brady, uma troca de todos aqueles contratos que estavam a cargo do Banco Central para títulos da dívida externa. Esses títulos da dívida externa, gente, qual a contrapartida deles? De novo, não tinha. Então, o Brasil aceitou, o governo brasileiro aceitou aqueles títulos Brady como parte de pagamento de várias estatais privatizadas, inclusive metade da Vale do Rio Doce foi paga com esses títulos. E aceitou também em transformações, várias transformações em dívida interna, quando a dívida interna estava pagando juros exorbitantes. A partir daí, estamos falando de uma operação em 1994, essa transformação aí do Plano Brady, que ressuscitou aquela dívida muito provavelmente prescrita, né, com fortes denúncias e suspeitas de prescrição. De 94 para cá, com essas transformações todas, aquela dívida ilegal e ilegítima foi sendo transformada em dívida interna. E com juro alto, lá no início do Plano Real, com a desculpa esfarrapada de combater a inflação, juro de quase 50% ao ano. E o juro daqui no Brasil, gente, sempre foi indecente, não é? Como agora. Banco Central colocando a Selic em 13,75%, deliberadamente produzindo outra crise, como ele mesmo declarou, né? Ele mesmo declarou, como a gente falou na live há 2 semanas atrás, é preciso colocar o Brasil em recessão para recuperar a credibilidade. Ora, ele precisa deixar de lado a herança que ele recebeu do avô dele, que é uma herança que enterrou a economia brasileira, submeteu a economia brasileira ao poder do sistema financeiro internacional desde a ditadura militar. Tá? Isso aí é preciso rever, é preciso virar esse jogo, é preciso limitar o juro no Brasil e é preciso enfrentar o sistema da dívida através de auditoria.
Porque, como eu falei lá no início, a principal característica do sistema da dívida é a ausência de contrapartida. A gente vê isso lá naqueles empréstimos da chamada independência, a gente vê prova, né, a ausência de contrapartida, a ausência até de documentos com a auditoria feita por Getúlio Vargas. A gente prova isso, a atuação do sistema da dívida na época da ditadura militar, que a maioria do estoque da dívida não tem documentação comprobatória. A gente prova isso lá na transferência da dívida externa para o Banco Central, tá? Por quê? O que o Banco Central recebeu? Nada. Passou a ter que pagar muito mais do que estava registrado ali naqueles contratos anteriores. A gente prova de novo o sistema da dívida na transformação daqueles contratos do Banco Central em plano Brady, em títulos. De novo, qual era a contrapartida daqueles títulos? Nada. Eles eram até chamados na época de títulos podres. Eram podres mesmo. Transformação de defunto. Transformação de dívida morta, prescrita, em novos títulos. Olha. E a gente prova o sistema da dívida nesses mecanismos do Banco Central. Hoje, 2 trilhões de títulos lá doados pelo Tesouro ao Banco Central. Para quê? Para ele remunerar banco. Tudo isso está por trás da chamada dívida pública. E essa chamada dívida pública, que não para de crescer, claro, os órgãos de controle não auditam, apenas acompanham a auditoria que o Tesouro Nacional, que o Tribunal de Contas da União fez, que está lá, inclusive, parte dela em vídeo que a gente divulga. O próprio Tribunal de Contas falou que a dívida não tem tido contrapartida em investimentos no Brasil. Foi uma auditoria pontual, feita a pedido do senador Álvaro Dias, provocado pela Auditoria Cidadã. Aí ele pediu, o Tribunal de Contas investigou aquele período e falou, está lá a fala do Tribunal de Contas, na página da auditoria. Não tem contrapartida. O que é dívida sem contrapartida? É sistema da dívida. Então, gente, nós estamos aí agora com 200 anos de sistema da dívida. Então, nós não temos independência nenhuma para comemorar. Como disse um dos autores que nós pesquisamos, o Gustavo Barroso, Brasil, colônia de banqueiros. Tá? Quem manda aqui no Brasil é o poder financeiro privado. É ele que está mandando no Banco Central, é ele que está mandando no Ministério da Economia, é ele que está pautando as campanhas de candidatos que não falam do sistema da dívida. Se não enfrentar o sistema da dívida, vai ficar ajoelhado. Vai ficar, de novo, seguindo o mesmo modelo econômico. Por quê? A centralidade do sistema da dívida é inegável. A dívida, a chamada dívida, o sistema da dívida, está por trás de todas as privatizações. Todas as privatizações, desde Fernando Collor de Mello, têm sido o quê? Para pagar dívida. Perdemos patrimônio público estratégico lucrativo e o dinheiro vai para banqueiro, que são os principais detentores desses títulos da dívida brasileira. O sistema da dívida está por trás de todas as contrarreformas, principalmente as da Previdência e administrativa. Está também por trás do teto, do infame teto de gastos que deixa a dívida fora do teto.
está por trás dos contingenciamentos. Acabamos de ter mais um corte aí de recursos na educação e na saúde. Para quê? Para pagar essa farra. Ora, se o Banco Central está aumentando os juros, e se ele mesmo declara que cada 1% da Selic corresponde a 34,9 bilhões de gasto com juro da dívida, de onde que vai vir o dinheiro para pagar isso? Dos contingenciamentos e de mais emissão de título para pagar juro. E aí, ainda tem gente que fala que esse pagamento aí é só rolagem e que o gráfico da auditoria está errado. Olha, me poupem. Tá? Venham fazer auditoria da dívida com a gente. Porque nós precisamos deixar de ser colônia de banqueiro. Nós estamos perdendo o nosso país. Nós sequer podemos ser chamados de nação. Porque nação é um grupo só. É um povo só. E o que está acontecendo no Brasil? Tem um grupinho muito pequeno, muito reduzido, cada dia mais reduzido, que tem acesso a serviços públicos, que tem uma vida minimamente digna, e tem outro grupo mais reduzido ainda, de menos de 1% da população, que são bilionários. Agora, mais da metade da população não tem nada. É outro grupo, é um grupo totalmente excluído, alijado. Isso compromete a nação. Para sermos considerados e chamados de nação, é preciso cuidar do povo como um todo. Não é possível ter esse verdadeiro apartheid que existe aqui no Brasil, com contingente de miseráveis, excluídos, julgados nas ruas, passando fome, aumentando cada dia mais. E a farra do juro, levando 4 bancos brasileiros a figurarem entre os 10 mais lucrativos do planeta, enquanto o Brasil retorna ao mapa da fome. Que vergonha para quem está dirigindo esse país nas últimas décadas. Que vergonha. É preciso mudar isso. E para isso, tem que enfrentar o sistema da dívida. Então, quem está aí nos assistindo, gratidão, cobrem de candidatos e candidatas. Porque se não enfrentar o sistema da dívida, não tem saída, tá? Não tem saída. É isso. Acho que 200 anos chega, né? Ou alguém quer mais? Alguém quer continuar sendo colônia de banqueiro? Eu não quero. Eu não aceito. Então, vamos lá. Auditoria já. E quem não quer continuar sendo colônia de banqueiro, venha participar dessa luta, né? Eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas, gente, que nós já temos 1 hora de live aqui. Deixa eu beber uma aguinha. A primeira pergunta que é colocada aqui é do Eduardo Brandão, que Eduardo participa do nosso núcleo lá em São Paulo, muito grata por acompanhar aqui. Ele também está fazendo uma pesquisa sobre os 200 anos de dívida. Eu estou curiosa para ler seu material, ainda não deu. Ontem à tarde, né, Eduardo, que você me mandou, eu não tive tempo de olhar, mas vou olhar, viu? Ele perguntou se algum partido respondeu a carta. Sim, alguns responderam, está em destaque lá na página da auditoria.
Se você entrar lá na página da auditoria, tem aqueles destaques que ficam passando assim. Um deles é carta, tá lá, carta aberta dirigida a todos os partidos, questionário e respostas. Se você clicar ali naquele destaque, você vai ver todo mundo, tá? O Nelson Veras. Por que o Poder Judiciário não está entre essas engrenagens? Olha, Nelson, realmente, viu? Você tem razão. A gente coloca ali o poder político, o poder financeiro, o modelo econômico, mas você tem razão, porque o Poder Judiciário tem se omitido, né? Haja vista que a Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Federal da OAB, entrou com uma ação por descumprimento de preceito fundamental para que o Supremo obrigasse o Congresso Nacional a cumprir o que está lá no artigo 26 do ADCT, do Ato das Disposições Transitórias da Constituição. Até hoje não cumpriu. Depois do Supremo ficar quase 20 anos com essa ação lá, agora o ministro Barroso, de novo, né, o Barroso, o mesmo que deu aquela escorregada lá no voto da independência do Banco Central, falou que a DPF não é um instrumento adequado. Ora, depois de 18 anos é que eles viram que a DPF não é um instrumento? Não entrou no mérito, não. Só falou que não é um instrumento adequado. Você tem razão, viu? A gente tem que colocar o judiciário aí também. E o legislativo, né? Tem que colocar todos os poderes. Porque o legislativo também não... A gente coloca ali as adaptações da legislação e coloca o poder político, né? Que está, de certa forma, representando. O nosso pessoal está, inclusive, colocando aqui que lá ali nas adaptações da legislação podia até considerar que estaria abrangendo ali, de certa forma, o judiciário, mas eu acho que pode até acrescentar mais uma engrenagem também, a gente vai ver depois. O Fórum Popular coloca como as contas CC5 viabilizaram as movimentações ilegais, isso ainda acontece? Olha, as contas CC5, elas permitiam o envio de dinheiro para o exterior de uma forma ilegal, disfarçada. Com a desregulamentação do sistema financeiro, da legislação, hoje em dia, essas remessas acontecem. Não precisa de conta CC5 mais. Essas remessas hoje acontecem à vontade. A coisa está tão esculhambada que o exportador, o grande agrobusiness de exportação, as grandes corporações que exploram a mineração, vendem em moeda estrangeira lá para fora, elas podem deixar o dinheiro lá fora quanto tempo elas quiserem. Podem deixar 100% do dinheiro lá fora. Tá? Então, quem fica defendendo agrobusiness aí, falando que agro é isso, é aquilo, no momento em que a gente volta ao mapa da fome, quem está enriquecendo com isso, gente, são as grandes corporações que lidam com isso. Isso não está fazendo bem para a economia brasileira, tá? A Simone Michelin, não esqueça da indenização que o Brasil pagou também a Portugal, além dos custos burocráticos e a dívida externa de Portugal paga à Inglaterra. Sim, esses foram aqueles 2 empréstimos daquele trecho do Bolsas que eu li, tá? Aquela indenização, ó, foi o empréstimo de 1.400.000 libras, que era cobrindo dívida de Portugal, e mais 600.000 libras, que é indenização das propriedades. Agora, antes disso, já tinha contraído mais de 2 milhões de libras
para cobrir rombo de Dom João, tá? E nós estamos ainda montando os valores, porque a gente está tendo um trabalho enorme para chegar no documento original. Tá? Tem vários autores que falam disso, mas tem várias discordâncias entre esses autores. Então, a gente está pesquisando o documento original, os decretos da época, buscando se a gente acha algum documento desses empréstimos. Tá? No livro vai estar tudo tinindo. O Nelson coloca: não deveríamos batalhar pela anulação da linha denunciada no artigo Anatomia de uma Fraude à Constituição, tanto quanto pela auditoria da dívida? Sim, Nelson. Esse aí é mais um ponto alto do sistema da dívida. O privilégio, né, das adaptações legais, ele engloba a anatomia de uma fraude à Constituição, que foi a inclusão daquele dispositivo do artigo 66, que o nosso apoiador Cordioli, lá de São Carlos, entrou com uma ação judicial. Olha aí, na verdade, Ministério Público, né? A ação nem chegou aí para a Justiça. O próprio Ministério Público arquivou, né? Então, o poder financeiro não é brincadeira, não, viu? Tem, lá na página da Auditoria Cidadã, nós fizemos uma pasta que tem esse artigo Anatomia de uma Fraude à Constituição e tem essa ação judicial que o nosso colaborador Cordioli entrou. E, inclusive, tem a resposta infame lá que o Ministério Público arquivou lá por argumentos tristes. Vocês podem acessar a página da Auditoria Cidadã, questionamentos ao dispositivo inserido irregularmente na Constituição. Ou então, se vocês entrarem lá na busca, artigo 166, vocês já vão achar essa parte, essa pasta que a gente já organizou esses questionamentos, tá bom? É muito importante. A Sandra Bini coloca: não aprendemos nada desses assuntos no colegial, que pena. Sandra, nem no colegial, nem nas universidades. E vou te falar, até o livro que o Tesouro Nacional publicou, que chama Dívida Pública, Experiência Brasileira, primeiro que eles colocaram lá essa parte da dívida da independência como se estivesse tudo bem. Eles nem falam lá que a gente assumiu dívida de Portugal. Olha bem, livro oficial do Tesouro não fala. Então, é uma omissão, tá? Aliás, outro marco do sistema da dívida é a falta de transparência. Total falta de transparência. Tá? E falta de transparência encobre o quê? Corrupção, né? Que está lá. Uma das engrenagens é corrupção. A auditoria da dívida vai quebrar o sistema financeiro do Brasil ou prejudicar quem tem aplicações no Tesouro e na poupança, como dizem os liberais? Nem uma coisa, nem outra, né? Muito pelo contrário. É o sistema financeiro da forma que está funcionando e o Banco Central, não é, que é parte desse sistema financeiro, é que está quebrando o Brasil. O Brasil, com esse potencial todo, nós deveríamos estar em outro patamar completamente diferente. É uma vergonha estarmos nesse atraso socioeconômico. Eles é que estão quebrando o Brasil, né? E a auditoria vai segregar o que é dívida mesmo, o que é mecanismo, e vai seguir corretamente com o que for dito. Então, quem comprou título do Tesouro Direto, isso tudo vai ser separado, como a auditoria de Getúlio. Getúlio ficou lá com um pedacinho da dívida que sobrou, ele continuou pagando, renegociou e pagou. A auditoria, gente, separa o que é correto e o que é incorreto. Agora, esse pessoal que fica nos acusando assim,
como os liberais, né, que o Fórum Popular menciona, ou são pessoas ligadas ao sistema financeiro, ou são pessoas mal intencionadas, tá? Que querem confundir a população, não querem que as pessoas se aprofundem. Essas pessoas deveriam estar pesquisando também. Porque a auditoria está dando, por maior que seja a nossa dedicação, a gente não dá conta de pesquisar tudo que tem que ser pesquisado. E o tempo vai passando, né? Se a gente tiver mais pessoas pesquisando, a gente vai avançar mais. Mas para isso, a gente tem que voltar não, né? Passar a ser uma nação. Uma nação. Tá? Vamos lá. Eu agradeço aqui ao Rodrigo, que mandou o gráfico que eu mostrei para vocês. O Ivan coloca aqui, o Fernando Henrique Cardoso ajudou a acabar com os bancos estaduais e aumentar o oligopólio bancário do país com o PROES. Realmente. Olha, o Fernando Henrique Cardoso foi no governo dele, né, que houve essa transformação de dívida externa em dívida interna. O seu ministro da Fazenda, Pedro Malan, que comandou aquela comissão que atuou em Luxemburgo para trocar aquela dívida externa a cargo do Banco Central em novos títulos Brady. Ele que comandou aquela comissão, tá? Então, o governo Fernando Henrique foi extremamente nocivo no que se refere à dívida pública. E foi um dos governos que mais privatizou, e todo aquele dinheiro da privatização, segundo ele, iria para pagar a dívida, mas a dívida se multiplicou loucamente no governo dele. Por quê? Por causa da assunção de dívidas privadas e tudo aquilo, né? Vamos lá. Argila. Não seria melhor ter só 2 bancos nacionais, um de varejo e um de investimentos? Não, eu acho que quanto mais banco tiver, melhor. O Brasil, você vê farmácia, né? Em tudo quanto é rua, em tudo quanto é quadra. Devia ter banco. Devia ser banco. Para facilitar. Banco é prestador de serviço. Ponto. O banco é só para a gente não ter que ficar carregando dinheiro no bolso para facilitar as trocas. Agora, o que aconteceu? Ainda mais nesse período do capitalismo financeirizado. Nós estamos na fase mais selvagem do capitalismo. É o capitalismo financeirizado. É banco lucrando em cima dos mais pobres. Não é esse o papel dos bancos. Tá? Então, eu sou a favor, sim, da estatização de todo o sistema bancário, inclusive estatização do Banco Central, que tem atuado como um banco privado, e regulamentação, organizar esse sistema financeiro, tá? Para que ele cumpra o papel dele. O papel dos bancos é prestar serviço à população e não praticar essa verdadeira agiotagem e usufruir de mecanismos de política monetária suicida que sangram o orçamento público para que os bancos que atuem no Brasil sejam os mais lucrativos do planeta. Isso tem que acabar. Isso é roubo. Tá? Agora tem aqui o Ronaldo Borges. Quem foi que trocou a dívida do FMI de 4% por uma dívida de 14% com bancos nacionais? Nem foi 14%, foi mais, viu? Foi no governo Lula, né? Em 2005, ele pagou antecipado a dívida com o FMI, que representava 1% de toda a dívida pública interna e externa, tá? A Malu, os credores da Previdência não são os trabalhadores que contribuíram para criar fundos? Sim.
Será que não haveria jeito de entrar com uma ação para pedir a devolução desses valores para a Previdência? Olha, se entrar com a ação, eles vão dizer que está tudo prescrito e não sei o quê. O que tem que haver é uma ação do próprio Poder Executivo, porque foi ele que usou aqueles fundos todos, né, de todas aquelas caixas que tinha, de vários setores, né, eram várias caixas, não era um fundo só, eram vários. Foi o governo que usou. Então, o próprio governo é que deveria levar tudo isso em consideração, né? Ou então, cumprir a palavra dele. Ele pegou aquele dinheiro que era acumulado pela classe trabalhadora, construiu Brasília, construiu Ponte Rio-Niterói, construiu CSN, etc. Agora, não venha com essa conversa de que vai fazer fundo privado de capitalização, de FUNPRESP, seja lá o que for, a partir de agora, dividindo a classe trabalhadora, né, e deixando as pessoas aí correndo risco, porque todos esses fundos financeiros, eles funcionam de acordo com a regra de mercado. Eles fazem aplicações de risco. E risco não tem nada a ver com previdência, aliás, é antagônico. Previdência tem a ver com segurança. Essas aplicações de risco, que muitas vezes levam esses fundos a quebrar, a desaparecer, tanto no Brasil como lá fora, quantas notícias sobre isso nós já vimos? Então, esse sujeito é julgada, é mais uma julgada para escravizar a classe trabalhadora no Brasil e no mundo, né? O Eduardo Andrade, Eduardo é um dos candidatos que respondeu o nosso questionário. Está lá o nome dele, Eduardo, e está sempre aqui acompanhando o nosso trabalho da Auditoria Cidadã. Gratidão, Eduardo. Ele pergunta se é possível fazer anulação desses títulos do Plano Brady. Olha, Eduardo, essa operação, ela tem que ser revista. E ela reescreve a história do Brasil se ela for revista, tá? Porque aquilo ali inaugurou um momento trágico, tá, das finanças do Brasil. No momento em que dívida interna era praticamente nula, ela era irrisória, o Plano Brady turbinou a dívida externa, ressuscitando aqueles contratos todos que estavam a cargo do Banco Central e que englobavam dívida privada. Aquilo tudo virou título. E, olha, isso tem que ser revisto, tá? Judicialmente, como eu falei, eles vão dar a resposta que deram para o nosso trabalho ali na CPI da dívida. Isso tudo está prescrito. Não está, não. Nós estamos falando de um crime de ação continuada. Aquele dano provocado ali, desde a ditadura, ele está vivo até hoje, ele não está prescrito, não. O dano que essas dívidas ilegais provocaram, em termos de atraso do nosso desenvolvimento socioeconômico, de milhões de pessoas privadas de vida digna, de educação, de saúde, essas pessoas tiveram a vida delas ceifadas. Isso é crime. E é um crime de ação continuada, né? Então, eu acredito que tem como reivindicar sim, viu, Eduardo? Deixa passar as eleições, você vai nos ajudar nisso, hein? O Fórum Popular. Qual valor foi autorizado para pagar a dívida pública em 2023? A Auditoria Cidadã acabou de publicar, né, os dados. Eu também tuitei o gráfico do orçamento, que o nosso economista, Rodrigo Ávila, pegou os dados oficiais e construiu. Está previsto 2 trilhões 559 bilhões para juros e amortizações da dívida pública em 2023. E como nós sabemos, gente, amortização, se nós estivéssemos amortizando o que falam lá que está amortizando, essa dívida já teria acabado várias vezes. Nós estamos pagando juros, emitindo título para pagar juros, ainda mais agora com o Banco Central
aprofundando a crise e aumentando a Selic loucamente, sob a mentira de controlar a inflação, como já falamos em várias lives. O Fernando Araújo, Fatorelli, o atual presidente brasileiro tem essa clareza da nossa dívida? Olha, você tem que perguntar para ele, tá? Eu acho que não. Aliás, ele tem clareza sobre poucas coisas, né? Pelo que ele tem feito. Khalid, se vocês lutam contra o capital financeiro, como eles permitem a fazer todas essas denúncias? Khalid, se vocês lutam contra o capital financeiro, como eles os permitem a fazer todas essas denúncias? Ora, espera aí, o capital financeiro não manda na gente não, né? Eles não têm que permitir que a gente faça essa denúncia. A gente faz. A gente pesquisa e faz. Agora, a gente não luta contra o capital financeiro também, não. Se o capital financeiro estiver sendo usado de forma correta, o dinheiro, ele deve atuar como um instrumento viabilizador das políticas públicas, viabilizador da distribuição de renda, viabilizador dos investimentos necessários a que a gente tenha educação deslumbrante, de qualidade, de acesso universal, saúde, idem. Dinheiro é para isso. Então, a gente não luta contra o capital financeiro, não. Tá? A gente luta contra o roubo, contra o desvio. E denunciar isso é obrigação de todo mundo que enxerga isso. Principalmente a gente que dedica o nosso movimento, a auditoria cidadã da dívida, o que a gente faz? Uma auditoria cidadã. Nós somos cidadãos e trabalhamos para os cidadãos. Tá? Esse é o nosso objetivo. E o pessoal lá das finanças não tem que permitir que a gente faça isso, não é? O nosso trabalho, o nosso movimento tem respaldo constitucional. A cidadania, a atuação cidadã é uma das liberdades garantidas pela Constituição Federal e louvada, tá? Porque é uma demonstração de consciência. Quando as pessoas despertam para a cidadania, é prova de que elas estão enxergando o conjunto, que elas estão contribuindo para que a gente volte a ser uma nação. Tá? Então, eu acho que na hora que você formulou sua pergunta, você distorceu um pouquinho a nossa atuação. Nós não atuamos contra o capital financeiro, ok? Nós atuamos contra esse modus operandi, contra essa maneira de atuar do sistema da dívida, da política monetária, que faz com que o capital financeiro, em vez de viabilizar o nosso desenvolvimento socioeconômico, ele fique concentrado, rendendo lucros, maiores lucros do planeta para grandes bancos, grandes corporações, e deixa a maioria do povo na penúria. É contra isso que a gente luta, tá bom? Tá terminando aqui o Fernando Araújo, não, já falei. Tem outra aqui do Fernando Araújo. Quando será lançado o livro? E o livro já tem título? Claro, 200 anos do sistema da dívida. O livro tem o título dessa live, tá? E a gente vai mostrar a atuação do que a gente chama de sistema da dívida em todos esses ciclos aí e períodos, tá? Como eu dei uma pincelada aqui nessa live. A Elizabeth Coutinho, eu era bancária da Minas Caixa. Foi liquidada por pressão dos bancos privados. Sim, Elizabeth, a Minas Caixa e o Benji e o Crédito Real foram as 3 instituições mineiras que foram extintas
na época do Fernando Henrique Cardoso, para dar... e foram todas privatizadas, e o Benji foi privatizado, né? E a Minas Caixa foi extinta, olha só, e ela exercia um papel importantíssimo aí no Estado. Você trabalhava lá, você pode dar um depoimento, depois envia para a gente, que a gente publica, um depoimento da importância que a Minas Caixa exercia para políticas públicas do Estado, para viabilizar políticas locais, investimentos locais, não é? Então é isso que a gente tem que ter de novo, a multiplicação das instituições, né? Para não ficar tudo concentrado em uma só e ajoelhada a uma política monetária do Banco Central, não é? Uma política suicida. Nós temos que fazer o movimento inverso e recriar. Muito bem lembrado, viu, Elizabeth? Muito grata por estar aqui. O Alexandre Caldas, a luta de independência da Bahia, desde 1821, foi fundamental para a precipitação e golpe da independência de 1822. Nasceríamos sem dívidas se a luta popular fosse respeitada. Muito bem lembrado, Alexandre. E a Bahia tem tido um papel fundamental na nossa história, né? A invasão do Brasil, eu não falo descobrimento, não. Eu falo invasão por Pedro Álvares Cabral, se deu ali, né? Na Bahia. O início da luta pela independência aconteceu nesse fato que você citou em 1821, mas aconteceu também em Minas Gerais, naqueles movimentos todos da Inconfidência Mineira, não é? Com Tiradentes, aquele ali também foi um grande prenúncio da independência, né? E agora, tanto em Minas Gerais como aí na Bahia, nós temos núcleos da Auditoria Cidadã muito atuantes, viu? E é por aí que a gente vai virar o jogo também. Continue nos acompanhando e participando. A Malu pergunta se o livro vai ser publicado em papel também. Olha, Malu, se a gente conseguir uma editora, fica aí o pedido. A editora que quiser publicar, o livro está bem adiantado. Não vou dizer que está quase pronto, não, porque falta bastante coisa. A gente é bem rigoroso com essas pesquisas e ainda falta um pouquinho. Mas ajudem a gente a buscar a editora, que a gente vai publicar também, tá? Gente, agradeço a todo mundo que ficou aqui até o final e peço a vocês que compreenderam, né, a gravidade desse tema, né, dessa atuação do sistema da dívida há 200 anos, em todos os períodos da nossa história, e a necessidade de pressionarmos candidatos e candidatas a responder o questionário da Auditoria Cidadã e se comprometerem a enfrentar esse sistema. Nós precisamos de muita gente, né, para conseguir virar esse jogo. Então, agradeço a todos que estiveram aqui conosco, agradeço pelas perguntas, agradeço principalmente a equipe da Auditoria Cidadã, que está atenta aí, acompanhando a live, conversando com vocês e selecionando as perguntas aqui para eu responder. E aguardo vocês na próxima semana, viu? Forte abraço. Bota a mão na consciência, bota a mão na consciência, bota a mão na consciência, que o Brasil é o país mais lindo e rico desse reino de cristal, rico em minérios e mistérios, o Eldorado tropical. Todas as raças aqui se abençoaram pela paz universal. E no entanto a grande mídia nos leva a acreditar que a escassez é uma verdade.
tragédia nacional. E não se pode calar e assistir em choque à destruição. Irmão, irmão, todos juntos com carinho no caminho da união. Inaceitável que unicamente os bancos tenham lucros de trilhões. É um modelo econômico que ferra nossa nação. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência.